Bem-vindo, meu querido, minha querida, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre dependência de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! Graças a Deus. Essa palavra de Paulo aos Coríntios é maravilhosa. Paulo era um fariseu estudado, poderoso, respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus Cristo o tocou, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tinha como louco e perseguido por aqueles que respeitavam antes de sua conversão. Diante dessa transformação, nós podemos dizer que, aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito. Ele ficou pior. Afinal, ele tinha tudo, ele era poderoso, ele era estudado e agora estava sofrendo perseguições. Mas isso não importava para Paulo, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. Veja o que a Bíblia diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quando a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à injustiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à sua suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por causa disso perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, na justiça que procede de Deus e baseada na minha fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ela a sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 4 ao 11. Diante disso, podemos nos perguntar: mas qual era o segredo, Tiago, de Paulo? Por que ele não se abalava pelas coisas ruins que aconteciam na sua vida? A resposta é, meu irmão, que Paulo dependia de Deus. Certa vez ele disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. E ao analisar a passagem acima, no 2 Coríntios, do 12, de 7 a 10, que nós lemos, podemos ver 4 coisas que nos ensinam a depender de Deus. Qual a primeira, Tiago? A primeira é que os espinhos nos levam a depender de Deus. Coríntios capítulo 12, versículo 7 fala assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. As lutas que enfrentamos durante a vida são como esses espinhos. Enquanto estivermos nessa terra, teremos que lidar com eles. Às vezes nos ferimos por conta própria, e às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Você pode perguntar: se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nos machuquemos com espinhos? Por que Ele permite, Tiago, que sentimos dor?
A verdade é que Deus prefere nos ver triste, mais perto dele, do que sorrindo distante da tua presença. O pecado também é como um espinho para a humanidade. A Bíblia vai dizer que o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Como sofrimento você se alimentar dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentá-las das plantas do campo. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Porém, Jesus levou todos esses espinhos consigo para a cruz, para que hoje, meu irmão, eu e você pudéssemos receber o perdão de Deus. Olha o que Mateus capítulo 27 ao 28 e 29 vai dizer: tiraram minhas vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram na sua cabeça. Puseram a vara na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve um rei dos judeus. Então, mesmo sofrendo, mesmo com espinhos à nossa vida, nós conhecemos um Jesus que levou todos esses espinhos lá na cruz. Aleluia! E hoje nós somos dependentes dele. Então a primeira coisa que eu aprendo é que os espinhos nos levam a depender de Deus. Segunda coisa, a oração que nos leva a depender de Deus. Paulo vai dizer que 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Deus respondeu à oração de Paulo? A resposta é sim. Ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes ele responde com sim, outras com não. E mesmo que ele tenha dito não, isso também pode ser um sim, pois o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. 2 motivos pelos quais temos que enfrentar problemas, enfrentar esses espinhos que nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. Lucas capítulo 22, do 41 ao 43 vai falar assim: ele se afastou deles a sua pequena distância e ajoelhou-se para orar ao Pai. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu, mas ressuscitou ao 3º dia e nos trouxe o perdão, nos trouxe cura, nos trouxe libertação e principalmente nos trouxe a salvação. Isso só é possível porque ele dependeu do Pai. E todos os momentos, assim como Jesus, nós também precisamos ser dependentes. Devemos estar dispostos a ouvir e a aceitar, seja qual for a resposta de Deus. Terceira coisa que nós precisamos ser dependentes é viver na graça, porque viver na graça nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12 a 9 fala assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tudo o que precisamos do Senhor é a graça de Deus. Ela é suficiente, meu irmão. Ela nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos da maior dificuldade, nos momentos de fraqueza. É a graça do Senhor que nos sustenta. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas se você se apoia na graça de Deus, o nome de Jesus será exaltado e Satanás será derrotado. Então nós devemos viver pela graça, porque a graça nos leva à dependência de Deus. Quarta coisa, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 vai falar assim: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Paulo sentia
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nos sofrimentos. E quem crer em Deus deve ser assim. O servo de Deus passa por lutas, passa por provas, passa por problemas, mas é feliz de verdade. Quando você entende o benefício da aprovação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar um amor de Cristo por você por meio da aprovação. Tiago vai falar assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então nós vamos aprender a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbios 3, 5, 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Aleluia! Glória a Deus! Então os espinhos nos levam a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. Viver pela graça nos leva a depender de Deus. E o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. E por nós sermos dependentes dele, nós vamos orar agora. E eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, como dependentes de ti, dependentes da tua graça, dependentes do teu amor, dependentes da tua direção, dependentes do teu alívio, do teu jugo, Senhor, que é suave e leve, ó Pai. Continue, Senhor, nos ajudando, continue nos protegendo, continue, Senhor, sendo com cada um de nós, ó Pai. E que hoje nós aprendemos a depender de Ti, Senhor. Deixar, Senhor, que as nossas fraquezas, elas sejam vencidas pela Tua força, pela Tua direção. Deus, sofreremos muitas injúrias, sofreremos necessidades, mas pela Tua graça, Senhor, nós venceremos esse mundo. Nós alcançaremos o benefício da aprovação, Senhor, que é o nosso nome no livro da vida, que um dia o Senhor irá ler e nos encontraremos contigo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor, em meio à luta, em meio a dificuldades, em meio, Senhor, a um mundo tão cruel, ó Pai. Nós encontramos esse segredo, ó Deus. Sabermos, ó Pai, que um dia o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, para aliviar, Senhor, para levar todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e para que hoje nós possamos ser alegres, ó Deus, alegres em Ti, Senhor, alegres pela Sua graça, Sua poderosa manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai, que está continuamente na nossa vida, no nosso coração. Deus, fica conosco, Pai. Nos abençoa, Pai Deus, e que possamos cada dia viver nessa dependência, assim como os servos no passado viveram completamente dependentes de Ti. Nós queremos nos entregar nossa vida e dizer que somos dependentes de Ti também, ó Pai. Nos ajude, nos abraça como Pai, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, meu irmão. Essa é uma palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para você. E antes de terminar, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal, para que a gente possa trazer mais mensagens aqui falando do amor de Cristo, falando desse verdadeiro evangelho. Fiquem com Deus e até a próxima.